Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Chegamos à 29ª semana do tempo comum. Hoje, segunda-feira, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. Façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta segunda-feira, nos apresenta, aqui nós temos a figura de um homem, e um homem rico, né? Mas ao mesmo tempo com outros atributos que provêm de homens que muitas vezes são ricos e só querem cada vez mais aumentar a sua riqueza, né? Este homem rico é ganancioso. Ao mesmo tempo, ele aparece como um homem que fala sozinho, ele cuidando dele apenas próprio, das coisas e dos bens dele, né? Falando sozinho, que pensa, né? E também ele pensa da seguinte forma: ter mais posses e mais lucro, né? Meu irmão, minha irmã, hoje nós podemos observar na figura deste homem rico e ganancioso, e muito ganancioso, que isso acontece em todos os tempos e principalmente ainda nesta cultura de morte, né, que nós vivemos, da qual a busca pelo sucesso, e o sucesso vem atrelado à quantidade de cada vez mais acumular riquezas através do possuir, principalmente o dinheiro, para que as outras coisas, os outros bens apareçam, né? Isso é uma tentação direta que persegue o homem moderno, mas também no passado nós podemos averiguar isso, porque senão o próprio Cristo não teria ali, vamos dizer, usado esta parábola, né, como exemplo, né? Nós devemos também ali se perguntar: será que nós temos a atitude deste homem que fala consigo mesmo, planejando para si mesmo crescer para si mesmo e ter mais lucro, para cada vez mais se distanciar de todas as outras pessoas que não possuem o que ele possui, porém viver sozinho, isolado, acumulando para si cada vez mais? Por isso vem o grande final de Jesus no versículo 21, né? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. O que é ser rico para Deus? Ser rico para Deus é ter um coração totalmente ali confiante, pobre, que tudo vem de Deus. É Deus que nos faz rico, né? Ser rico para Deus, então, é o contrário da lógica deste homem aqui rico e ganancioso que aparece aqui no Evangelho, né, da qual estamos lendo. Cada vez mais nos colocarmos em atitude de pobreza, porque a pobreza
quando é dirigida a Deus, ela é dirigida como confiança na providência de Deus. Deus possui tudo porque é o Criador de tudo. Então, Ele é totalmente capaz de nos cumular, né? Como muitas vezes cantamos no Salmo, né? O Senhor cumula aqueles que nele confiam, né? O Senhor enche de bens ao seu povo, né? Despede os ricos de mãos vazias. Então isso é o que nós temos que colocar nesta homilia de hoje do Santo Evangelho para esta segunda-feira. Eu cada vez mais dialogo comigo para ter mais riquezas para mim e usufruto, participo cada vez mais e me deixo ser tentado pela questão financeira e também o financeiro me dar poder e acabo morrendo em mim mesmo, isolado, sem ninguém, apenas com as minhas riquezas acumuladas, né? Como o próprio Cristo diz, né? Outros vão atribuir e usarão de tudo aquilo que você acumulou por toda a sua vida, né? Então pensemos, né? É melhor ser rico para Deus ou rico para si mesmo? Esta é a reflexão e o convite do dia de hoje. Possamos então aumentar cada vez mais a nossa fé, porque é pela fé que poderemos possuir aquilo que é prometido a cada um de nós, que é a vida eterna, né? Sejamos ali, então, homens pobres, porque confiam na providência, que Deus fará tudo para nos enriquecer, e não ricos em nós mesmos, como o próprio Senhor nos adverte, né? Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, as bem-aventuranças, que é um modelo que devemos seguir como cristãos, nos lembram algo importante, né? Uma felicidade das bem-aventuranças. Bem-aventuranças, felicidade, né? E diz assim, para encerrarmos: felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Lembrarmos desta bem-aventurança, né? Felizes são os pobres. E por que são felizes? Porque deles, aqueles que se fizeram pobres, na confiança de que Deus provém tudo e os torna ricos em Deus, para Deus e não em si mesmo, ao contrário deste homem, alcançarão a vida eterna, o reino de Deus. Pensemos nisso, aonde temos cumulado tudo aquilo que Deus provém a cada um de nós neste mundo e neste tempo de vida que temos neste mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Este é a antífona do Salmo de hoje. Permaneçamos em paz. Amém.